começando o primeiro programa Scratch de Loucos. Esse podcast que a gente não sabe se vai ter o 2, se vai ter o 3, se vai ter o 4. Nós estamos aqui para conversar sobre futebol. E futebol, a única coisa que importa na vida é futebol, né, cara? Eu tô aqui com o Gabriel Breski e o Matheus Bundi. E aí, gurizada? Tranquilo, Fala aí, tudo bem? gurizada. Então, a gente tá nesse programa aqui, vamos fazer uma zoeirinha leve, uma coisinha bacana, um chachinho entre os amigos, uma lambidinha. E reclamar do Cartola. E reclamar do Cartola também. E se ficar puto é pior. Não se esqueça, se ficar puto ouvindo é pior. Continua Provavelmente ouvindo, nesse momento que tu tá ouvindo aqui, algum jogador do teu time no Cartola fez merda, então já vai reclamando. Já tá fazendo merda no Cartola, acontece bastante. Então, acho que todo mundo apostou no Flamengo nessa rodada no Cartola. Não tem como apostar em outra coisa sem ser o Flamengo. Que rodada é essa? 16? 16. A O hora Flamengo que e o América Mineiro. A hora que o América comer o cu de alguém vai ter muita pontuação negativa no cara. Vai ter tipo menos 23 no Cartola. Então, vamos Espero que começar. não seja essa rodada só. Não, se for nessa rodada vai ter muita gente tomando no cu. Mas é o Flamengo, né? É o Flamengo. O Flamengo sempre pode proporcionar grandes. É Flamengo, Grêmio e Inter. Três que podem fazer isso todo mundo. Caralho, são os três times mais zicados do futebol brasileiro. É o time recitador de morto. Então, vamos parar de falar merda. Menos merda. Vamos começar o quê? Colorado. Gabriel, como é que tá o teu time aí? Contratou o Nico Lopes essa semana. Falcão estreou semana passada tomando um tufo já. Falcão chegou pro lugar do Agel. E aí, como é que a gente pode falar aí? Chegada do Nico Lopes. No finalzinho da janela, o Inter confirmou o Nico Lopes. É esperança, dá pra corrigir o time do Inter aí. Pior não fica, né? Pior que tá, não fica, a não ser que o Anselmo vire titular do time, que aliás ele vai jogar hoje, porque ele é muito ruim. Mas não, o time do Inter tá horrível. E eu acho que o Nico Lopes pode ser uma boa esperança, pode fazer algo interessante, mas sozinho ele não vai fazer nada, ele precisa de um meio campo. Quem vai ser esse meio campo? Não sei, talvez o Valdívia, se ele voltar a jogar bola. Acho difícil, vai demorar um pouco, pelo menos. Não sei se até o final do ano ele consegue alcançar o ritmo que a gente espera dele, mas eu não tenho nenhuma esperança se o time seguir com o Andrigo e o Ferrarez, porque o Andrigo é muito ruim, o Ferrarez é sono. O Seijas pode fazer alguma coisa, eu acho que ele tem a qualidade técnica interessante, mas eu acho que o problema é que tem que descobrir onde é que ele pode jogar e botar um bom companheiro do lado dele. Se o Valdívia voltar jogando o que a gente espera que ele volte jogando, pode ser um bom time, e o Nico pode achar um bom time na volta dele. Então, Gabi, eu queria saber só uma coisa. Tu acha que o Nico Lopes pode ser o centro desse time? Tu acha que ele pode ser uma ferramenta de um centro do time como o D'Alessandro? Não, claro, dadas as devidas proporções, claro. Mas tu acha que o Nico Lopes tem essa magnitude de chegar num time e exigir, entre aspas, não ele no caso, mas toda a pompa que ele recebe, de ser o centro desse time? Eu acho que não. Eu acho que é mais natural o time jogar em volta dele, esperar que ele cresça junto com o time. Primeiro porque ele é muito novo e não é a personalidade dele ser um líder. Não é uma característica que ele mostrou dentro de campo. Eu acho que tecnicamente dá para usar ele como um pilar do time, sim, mas em termos de funcionamento de equipe, não. Tem que ter coisa acontecendo na volta dele. Não dá para esperar que ele vai fazer... Ele pode até chamar a bola, eu acho que talvez ele acabe melhorando o time nesse sentido, porque eu não consigo ver piorar do ataque com Sacha e Vitinho. Mas se o time não melhorar na volta dele, muito pouca coisa vai acontecer e o Inter vai ficar na mesma situação. Porque não dá para esperar, o Nico Lopes é um jogador que, se não tiver um bom time, ele vai ficar muito dependente de lapsos, assim, sabe? De grandes momentos técnicos, ou de grandes chutes, ou de grandes momentos, ou de grandes jogadas, disparadas. Mas um time não se faz isso. Se o Inter depender só disso, vai queimar ele, vai cansar a jogada dele, o time vai ficar previsível de novo. Precisa dar opções para o Nico se movimentar e girar em torno de um time que funcione. A gente fica muito nessa bateção de tecla do meio campo do Inter, com o Andrigo, o Ferrarez, o Seijas agora chegando, né, não mostrou basicamente nada. Acho que muito por questões físicas, porque jogar ele sabe. Isso a gente notou bastante pelo Santa Fé, porque apesar de eu não gostar dele como jogador, eu acho que ele pode acrescentar num time do Inter que o meio campo é vazio. O meio campo
onde o Bob, que se destacou muito bem na Ponte Preta, hoje não dá sinais de ser um parceiro à altura do Dourado, onde o Fabinho consegue se destacar mais que um Bob, que jogou muito bem ano passado. Tanto que a torcida do Grêmio aqui ano passado pedia ele pelo lugar do Maicon. É um jogador de extrema categoria no passe, é um jogador que tem uma visão de jogo muito apurada, mas parece que ainda está se encaixando, talvez com o Falcão ali dando umas dicas, porque conhece bem o espaço do campo, né, como poucos, o Falcão. Vamos ver se ele tem essa didática de passar para o Bob e para o Dourado, essa parte da volância. Mas eu vejo muito essa questão do Inter com vazio no meio-campo. Ano passado o Inter tinha um meio-campo bem adaptado a um sistema de jogo que fluía. E parece que hoje o Inter perde um pouco com essa coisa do Seijas não ser uma incógnita, a volta do Valdívia, e a gente ainda não tem uma cara do Inter numa parte principal do campo, que é o meio-campo, que é o povoamento, que é um time adequado para jogar em torno de dois atacantes, digamos que o Vitinho e o Nico Lopes, ou o Sacha e o Nico Lopes, mas principalmente o Nico Lopes. A gente não tem um meio-campo que leve uma bola de qualidade para o Nico Lopes. Tem duas questões que eu queria lançar para vocês a respeito do que vocês estão falando. A primeira é que é uma coisa que girou muito agora nesses dias de negociação do Nico com a questão de Nico, do Nico com essa vinda do Nico pro Internacional, foi a questão dele, da questão da adaptação com a família, né? Muita gente falou que ele veio para cá pro Inter forçado, que ele não queria sair do Nacional, porque tem questão do filho, aquela coisa toda. Né? Porto Alegre é uma cidade muito próxima, é tranquilo para ele ir para o Uruguai, talvez o Inter possa ter alguma estratégia para trazer a família do Nico para cá, enfim, não sei. Mas o quanto isso pode afetar a adaptação dele nesse primeiro ano. É algo, por exemplo, que pode queimar o jogador, pode fazer o cara sair no final do ano, a torcida não gostar, caso ele não começar a render. E a segunda questão que eu tenho para vocês vocês estão falando de meio, Valdívia, Seijas. Para mim, Valdívia e Seijas, eu enxergo eles como jogadores que eles não têm não é aquele camisa 10 clássico, como a gente, que é algo que é raro no futebol brasileiro também, não vamos forçar muito. Mas não são aqueles jogadores que necessariamente pegam e têm um passe de qualidade, que podem ditar o ritmo de jogo com uma maior qualidade. Eles são jogadores mais, como é que eu posso dizer, carregadores de bola, pega, vão para cima, tem velocidade, tem habilidade, mas não tem necessariamente aquela coisa de botar a bola embaixo do braço, falar, calma, vamos ditar o ritmo de jogo aqui, algo, por exemplo, o D'Alessandro fazia muito bem. São jogadores de correria de qualidade. A gente não está esperando demais desses dois jogadores para essa função de armação no Colorado. Eu queria saber essas duas questões aí para vocês. Eu acho que essa questão a gente pode pegar muito bem a do Bolanhos, né? O Bolanhos saiu notícias ultimamente dele aí falando que ele estava pouco adaptado, de que poderia estar com saudade do Equador e tudo mais. Eu acho que no início é sempre um risco trazer um cara de fora que tu não sabe como ele vai se adaptar. O Centurion é um caso desses mesmo. A gente percebe o Centurion um jogador de qualidade, mas demorou para engrenar no São Paulo. Hoje ainda é uma incógnita, joga bem 2 jogos, joga mal 5 jogos. Eu acho que Porto Alegre tem essa vantagem de ser muito perto, de poder facilitar muito bem essa viagem entre os jogadores, de visitar a família uma hora, pedir liberação, problemas familiares é tudo muito perto. E é uma cultura bem parecida. Eu acho então que o Nico pode se adaptar muito bem na cultura por ser próximo, no caso. Tanto o Nico quanto o Seijas, né? Eu acho também que a questão do Nico, a questão dele se queimar, eu acho que passa muito pela maturidade do torcedor do Inter. A gente viu muito torcedor falando desde que ele foi confirmado que ele não queria vir, e compartilhando áudio de entrevista dele, coisa assim, como se isso fosse algo extremamente relevante. É como se o torcedor do River Plate, antes do D'Alessandro chegar lá na Argentina na volta agora, mostrasse o vídeo dele chorando na despedida do Beira-Rio e dizendo que por isso ele não ia jogar no River, entendeu? Então, se o torcedor do Inter lidar com o Nico com essa mentalidade, eu tenho quase certeza de que ele vai ser queimado. Não vai se queimar, ele vai ser queimado. Cada erro dele vai cair nessa história de ele não ter vontade, dele não quis vir.
Então o torcedor tem que ter uma cabeça muito boa nesse sentido de não deixar que essa questão tome conta da evolução dele como jogador mesmo. O torcedor tem que ser totalmente aberto para entender que sim, ele é uma pessoa, ele tem uma família, ele tem desejos, ele é do Uruguai, ele tem um filho lá, se ele tem o desejo de passar mais tempo lá, o torcedor tem que entender que isso é parte da escolha dele. Quanto ao Valdívia e o Seijas, principalmente o Valdívia, ele não é um jogador para jogar no centro do campo. Tanto que o melhor futebol que ele teve no Inter foi jogando pelas pontas com a Aguirre em 2015. E tanto que o Falcão, hoje, essa rodada vai escalar ele como um atacante, não como um armador. Vai botar o Sacha mais atrás e vai manter o Valdívia no ataque junto com o Vitinho, porque ele não vê essas características no Valdívia e eu concordo com ele. Eu acho que o Inter precisava assim, de um 10, não precisa nem ser um grande cara, mas um cara que pense o jogo, um cara que tem uma visão melhor. Agora o Gabriel acabou citando ali a questão do Nico Lopes, eu lembrei de dois casos recentes do futebol brasileiro. O primeiro é o Arrascaeta, que inclusive estava sendo sondado pelo Inter, né? Antes de ir para o Cruzeiro, um dos destinos do Arrascaeta era o Inter. E o Arrascaeta, vale lembrar que o começo dele no Cruzeiro não foi muito bom. Né? Ele não teve um começo muito bom, mas ele foi bancado no Cruzeiro e hoje está aí jogando o que está jogando, é um dos grandes jogadores do Campeonato Brasileiro. Em relação à paixão pelo time anterior, Caleri no São Paulo. O Caleri, descaradamente torcedor do Boca, falou que seria muito ruim enfrentar o Boca numa final de Libertadores, caso acontecesse, mas igualmente conseguiu jogar muito bem pelo São Paulo nesse curto período de tempo que ele ficou vestindo a camisa do tricolor ali com o Bausa. Mais alguma coisa para o Inter, Gabriel? Alguma projeção para esse confronto de hoje contra a Ponte Preta fora de casa? Dá para o Inter encerrar esse jejum aí, 6 jogos sem vitória? Eu acho que é um jogo bom para conseguir passar da fase ruim e conseguir vencer um jogo, quer dizer. Porque a Ponte Preta não é um time ruim, então é uma vitória que tem um valor muito grande, ainda mais fora de casa. E esse tipo de vitória pode servir para o Inter crescer, evoluir a partir do que já tem. Matheus, alguma ressalva sobre o Colorado, sobre o que a gente falou até agora? Projeção para o Inter nessa rodada? Eu acho que vamos ter que esperar um pouquinho para ver se o Falcão pode apresentar alguma coisa de diferente, se ficar nesse mesmo estilo de jogo que ele permaneceu ao longo do jogo contra o Palmeiras, com um time bastante abatido, um time sem sangue, sem sal também, eu acho que pode complicar para o Inter na tabela, porque esse jogo contra uma equipe tão forte como a Ponte Preta, que é uma equipe chata de enfrentar, o Grêmio teve essa prova de fazer um gol só aos 47 do segundo tempo, é uma prova de fogo para o Inter, mas também pode ser uma prova de desespero, porque provavelmente se o Inter perde, o Inter pode começar a pensar numa atenção ali atrás, né? O Z4 vai se aproximar muito mais do que já está, porque o Inter está no meio da tabela, né? Mas o Z4, né, como diria Fernando Vanucci, é logo ali. Bom, e agora vamos para o lado azul de Porto Alegre. O Grêmio essa semana teve 2 movimentações. Primeiro, a chegada do zagueiro Kahneman, que veio junto ao Atlas do México. E, a mais importante de todas, a venda do Juliano. O Juliano foi para o Zenit da Rússia, uma transferência que gira em torno dos 7 milhões de euros, algo perto dos 25 milhões de reais. O Grêmio vende o Juliano, um valor que era considerado pela direção irrecusável, porque paga o que o Grêmio investiu no jogador e porque libera uma grande fatia da folha salarial gremista. O Juliano era o salário mais alto do grupo e agora o Grêmio tem esse alento aí. A saída do Juliano libera algumas opções, tanto financeiras quanto para o grupo. Eu queria ver com vocês o que dá para comentar da saída do Juliano, da chegada do Kahneman, e o que vocês acham que vem do Grêmio por aí? Bom, eu acho que essa saída do Juliano, ela tem uma importância muito grande pelo quesito Bolanhos. O Bolanhos, ele passa a ter um lugar no time certo reservado para ele, basicamente assim.
O Juliano joga na faixa direita de campo, ele reveza muito com o Everton nos flancos, assim, ele tem essa movimentação bastante intensa ao longo do jogo, em que o Juliano troca de lugar com o Luan, troca de lugar com o Everton, às vezes há uma inversão de Douglas e Luan. Então, o quarteto ofensivo ele tem uma grande troca de posições. O Bolanhos entrando nesse time, eu vejo como um acréscimo gigantesco. Essa questão da movimentação é uma característica chave do equatoriano. Quando a gente tem um jogador que tem uma batida de fora da área de qualidade como o Bolanhos, é impossível a gente ter esse cara no banco de reserva. Com o Bolanhos ingressando no time do Grêmio, o ganho de poder de fogo do time absurdo. É absurdo. Então, entrando por aquela faixa direita de campo, o Everton pela faixa esquerda de campo, os dois se revezando de lado, a entrada do Henrique Almeida, agora que o Lua está com a seleção olímpica, e o Douglas centralizado no meio distribuindo bolas, eu acho que o time do Grêmio tem uma grande chance aí de manter um aspecto do time que caracterizou o trabalho do Roger até aqui, que foi essa movimentação, a troca de passes intensa, a movimentação sempre do centroavante, buscando bola atrás e levando o time todo junto para frente. Agora, no quesito do Kahneman mesmo, eu acompanhei o Kahneman muito no São Lourenço, assim, principalmente no Mundial, que a gente viu eles largando sapatada no Cristiano Ronaldo, que foi bem engraçado, inclusive. É bastante interessante essa questão do Kahneman, porque ele traz um pouco daquilo que a torcida pedia, a butinada, o jogo feio. O Kahneman, nesse quesito, ele traz 100% de porrada e provavelmente um jogo sim e um jogo não jogando devido a cartões vermelhos. Assim, o Juliano chegou ao Grêmio como um grande jogador, em teoria, uma grande contratação. Então eu queria saber dos gremistas da mesa, se eles acham que quando eles pensarem na compra do Juliano no Grêmio, eles vão ver como uma contratação que valeu a pena, de um jogador que realmente foi relevante pelo que ele gastou, se tem algum problema em relação a isso, ou se não, se foi uma contratação que acabou sendo negativa para o Grêmio. Antes de passar a bola para o Matheus falar mais sobre isso, Gabriel, eu queria te trazer alguns números aí para explicar um pouquinho essa passagem do Juliano pelo Grêmio. Nessa Série A, agora em 2016, o Juliano é o segundo jogador do elenco do Grêmio que mais deu assistências para finalizações. Ele deu 26 assistências para finalizações, enquanto o Luan, que é o primeiro, deu 36. Para quem fazer o parênteses, o Grêmio vai ter que jogar as próximas rodadas sem os dois. Assistências para gols no Campeonato Brasileiro, o Juliano deu só 2. O Luan também deu 2, o Douglas deu 2. Gols, o Juliano colabora para o time com 4. E finalizações certas, aí o Juliano é a única caráter que ele é líder, ele deu 16 finalizações certas. Esse é o levantamento do pessoal do Footstats. Então dá para ver mais ou menos o quanto o Juliano tem colaborado para o time nessa campanha de terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Aí o Matheus pode fazer uma análise melhor em cima disso e em cima da passagem do Juliano ao longo das temporadas que ele teve aqui. Bom... Essa questão da compra do Juliano ela é bem complicada de avaliar, porque a gente está falando de um jogador que custou mensalmente ao Grêmio em torno de 500 a 700 mil reais por mês. Chegou, teve um problema, se não me engano foi no pubis, fez uma cirurgia, ficou em torno de 4 meses parado. Se esperou dele em 2014 direto e não teve o resultado que se esperava. O único acréscimo que o Juliano deu em 2014 foi um balãozinho no D'Alessandro. Após isso, ele voltou, se não me engano, a campo só em março de 2015. O ano de 2015 de Juliano se resumiu ao Campeonato Brasileiro regular, ao Campeonato Brasileiro em que ele fez algumas vezes oscilando e algumas vezes se destacando. Na fase que o Grêmio teve aquela arrancada, se não me engano, foi entre a chegada do Roger e chegando até o jogo contra o Atlético Mineiro, ele teve grandes, exímias participações. Só que foi aquilo, a gente ficou com aquela impressão do Juliano e era aquilo que esperávamos do Juliano. Raiou o ano de 2016 e a gente não viu esse jogador. A gente se perguntava, será que é o problema no pubis, que é crônico? Será que é o problema na sola do pé? Será que é desgaste físico? Será que é o whey protein, o BCCA, o supino em excesso? Enfim, a gente esperava de um jogador algo que ele não nos deu. Então foram em torno de milhões gastos com esse jogador que não teve o resultado esperado, né? Porque assim, a comparação com o Juliano, por exemplo,
do Inter é muito interessante, porque eu tenho a impressão de que o Grêmio contratou o Juliano pensando no Juliano do Inter, em 2010. Muito. E não teve aquele jogador em momento nenhum, por muitos motivos. Primeiro porque ele chegou no Grêmio muito maior, então ele não tinha a mesma agilidade. E se a gente for pensar no jogador que o Inter gastou para ter, o Inter não gastou praticamente nada para ter o Juliano por aquele ano. O Grêmio gastou muito para ter o Juliano. Então, por isso que eu achei interessante a questão do valor dele, o custo-benefício, porque eu lembro dele chegar como um jogador que tinha esse potencial de mudar o meio-campo do Grêmio, mas apesar dele ter tido 2 temporadas como referência, eu não sei se foi uma referência positiva ou se foi uma referência porque não tinha ninguém na volta dele. Então, Se a gente pensar o seguinte, né, também, o Inter contratou um Juliano que, segundo o custo-benefício, foi muito alto. O Inter contratou um Juliano do Paraná a um preço de banana e um jogador que fez uma grande temporada, mas nunca foi esse homem de qualidade acima da média. Era um jogador ótimo, mas basta. na Libertadores de 2010, ele foi o melhor jogador do Inter na competição, mas saindo do banco em todas as rodadas da competição, praticamente. Bem Ele lembrado. foi banco nas quartas. Aí o jogo contra o São Paulo, que ele fez um gol na semifinal, ele entrou no segundo tempo. E na final ele entrou no segundo tempo no primeiro jogo. No segundo jogo ele foi titular por causa da lesão do Alexandre, se eu não me engano. E aí o Juliano foi titular no segundo jogo. 80% da campanha da Libertadores de 2010 ele era reserva, ele era como um amuleto do time. E aí ele foi pra Ucrânia, né? Depois daquela Pro Dnipro. E aí ele voltou pro Grêmio. De passagem. Sim, exatamente. Uma coisa que é interessante vendo os números do Juliano nesse Campeonato Brasileiro é que o Juliano ele tem números em alguns dos aspectos que ele deveria ser muito importante, que é na parte de assistências para gols. O Juliano tem números muito parecidos com o do Douglas, por exemplo, que é um jogador que é extremamente questionado pela torcida do Grêmio, que é um jogador que, se você colocar Juliano e Douglas em uma situação isolada, qualquer torcedor de qualquer time brasileiro vai preferir o Juliano, pela idade, pelo que joga, pela fama que tem. Só que tem números muito parecidos com o do Douglas. Parte de assistência, gols, é muito parecido o desempenho dos dois. E o Douglas é muito questionado no Grêmio, talvez até mais que o Juliano, que também é um jogador questionado. Pode pensar também isso levanta a questão que esses números do Juliano na temporada podem ter muito mais a ver do que com o funcionamento da equipe do que com ele, né? Ele é uma peça da equipe que funciona. Mas exatamente. O esquema do Roger preza muito pela função do Juliano e pela função do Luan, né, quando jogam pela função do Everton, que o Everton tem feito agora, perdão, que é essa função dos jogadores pelo lado do campo, né? Então, talvez o Juliano tenha tido com o Roger, nesse ano de 2016, a melhor chance dele mostrar alguma coisa no Grêmio, e não foi o que aconteceu. Teve forma física muito bem, e teve um esquema de jogo que prezava o futebol dele, e ele não conseguiu mostrar o que era esperado dele quando foi contratado. Aqui a gente pensa o seguinte, né? O Juliano, a 200, 300 mil reais por mês, é um jogador de extrema importância. Agora, um jogador a 500 mil reais por mês, a gente tem que elevar o patamar dele, a exigência dele tem que ser maior. Sobre ele, assim, a gente tem que pensar o seguinte, é um jogador que vai decidir, que vai fazer gol importante, que vai chamar a responsabilidade, que no caso é o Luan quem chama, que é um guri da base. Exatamente. E eu vejo o Juliano, principalmente em entrevistas de fim de jogo, como sendo um dos jogadores que ele consegue ser muito centrado. Exatamente, ele consegue ser muito centrado e enxergar muito bem, fazer uma leitura muito boa do jogo, mas ele não é aquele jogador que muda o jogo, que chama a responsabilidade, que vai pra cima e que faz o que se espera dele. O Everton faz mais isso que o Juliano. O Everton, que é guri da base. Que é guri da base. É um guri que ainda não tá no seu ano de firmação no Grêmio, apesar de estar tendo um ano muito bom. Então, né, e falando em guris, a saída do Juliano, muita gente já ligou a isso, pode fazer com que o Grêmio mantenha o Luan e o Wallace por um bom tempo. Por um bom tempo não, mas por mais tempo, né? O que vocês acham disso? É bom pro Grêmio nessa parte também, né? Olhar o lado financeiro para manter a estrutura do clube. A questão do Luan e do Wallace se deve muito ao Grêmio manter a cara de quem quer ser campeão, de quem quer alguma coisa esse ano, né? De quem finalmente quer sair do debut, quer pegar a tacinha, botar no armário que tá reservada lá há 15 anos enchendo de pó, né? Então acho que dos 15 já passou dos 15, inclusive eu lembro de muita coisa, mas eu lembro da última vez que eu beijei na boca, mas não lembro da última vez que eu vi o Grêmio ser campeão. Que absurdo, que absurdo. Bastante positivo isso sim, a permanência do Luan e do Wallace, até por causa do assédio que eles têm recebido, né? Falando em Luan e Wallace, os dois desfalcam o Grêmio nas próximas rodadas, porque estão na seleção olímpica
E a seleção olímpica é o nosso próximo assunto aqui do Scratch de Loucos. A seleção olímpica está em fase de preparação na Granja Comari para a estreia nos Jogos Rio 2016. A estreia da seleção, vale lembrar, é no dia 4 de agosto, né? O futebol começa antes das Olimpíadas. Dia 4 de agosto contra a África do Sul. A seleção Nigéria vive! O Canu é perigoso, né? Já dizia o Galvão Bueno. E a seleção está se preparando muito para essa Olimpíada. É um grupo aí que tem o Luei Wallace, que a gente falou antes, tem o Rodrigo Dourado e o William do Internacional. Neymar e companhia, enfim, vocês estão ligados no que está acontecendo. O que vocês acham aí dessa preparação? Os desenhos de time que o Micali está testando, a gente já sabe que os treinos ele não tem repetido as escalações, ele está ainda experimentando muito, principalmente no ataque, que tem muitas peças muito boas. Eu acho que talvez não tenha uma seleção olímpica com um ataque tão bom quanto a seleção brasileira. Solta a bola para vocês aí. Bom, eu acho que a seleção olímpica brasileira conseguiu pegar um grupo muito bom, mas que, pelo menos por esse exato motivo, vai ter uma pressão igual ao que o Brasil nunca teve em uma Olimpíada. Principalmente o Neymar, que escolheu não ir para a Copa América, que escolheu focar nas Olimpíadas, que agora tem a obrigação de entregar um bom resultado nas Olimpíadas, porque foi o motivo para ele ter passado as férias nos Estados Unidos, enquanto a seleção tomava no cu do Peru. Que bonito. No mínimo, boa. Acima da média. Ele tem que justificar um motivo para ele estar no Rio de Janeiro agora nas Olimpíadas. Só interrompendo, Gabriel. Só interrompendo uma coisa aqui. Passar a escalação agora que o Rogério Micali treinou hoje de manhã. A atividade teve Fernando Praz no gol, Zeca, Marquinhos, Rodrigo Caio e Douglas Santos, Thiago Maia, Rafinha e Felipe Anderson, Gabriel Jesus, Luan e Neymar. O Gabigol fora do time. Temos um time bastante acima da média, né? Sim. Pois é, então, essa questão como vocês veem nesse quesito, esse time da seleção brasileira como sendo algo acima da média, mas parece que já é acima da média sempre que vai. Acham que devem essa pressão, é falta de gana no último minuto, ou é azar, zica e foda-se? Eu acho que talvez o que vai mudar, eu acho que é pressão sempre, porque normalmente as seleções olímpicas que a gente teve em outras Olimpíadas, que também fracassaram, apesar de ter os 3 jogadores acima da idade de 23 anos, eram seleções que vinham no acompanhamento de base já há algum tempo. E a gente sabe que o futebol de base no Brasil, mesmo o de seleção, ele não tem nem, sei lá, 1/3 da cobertura midiática e da pressão de jogadores que tem a seleção principal, por exemplo. Só que esses garotos que vinham nesse processo de crescimento, que vinham do sub-17, sub-20, que é um crescimento óbvio, que o ápice deles é jogar a Olimpíada, quando eles chegam na Olimpíada, toda essa pressão da seleção principal passa para eles. E eles passam a ter a pressão que uma seleção que joga uma Copa América e uma Copa do Mundo tem, e muitos desses moleques, por mais que eles tenham o acompanhamento de crescimento, sucumbem aí. A falta de experiência sucumbe aí, e fica muito difícil 2 ou 3 jogadores mais experientes conseguirem segurar essa galera. Então, eu acho que essa seleção agora, ela me parece ter jogadores mais cascudos do que gerações anteriores. Jogadores que passaram pelo processo completo. A gente tem, por exemplo, o Luan, o Marquinhos, se eu não me engano, é outro exemplo de jogador que está na seleção brasileira desde a Sub-17 e já está chegando no final do processo. A formatura deles é agora nas Olimpíadas. Jogadores que tiveram poucas oportunidades na seleção principal que estão na Olimpíada. E eu acho que os jogadores acima de 23, com exceção do Renato Augusto, que é um cara que eu tenho um pouco de ressalvas ainda, eu acho que o Neymar e o Praz... Preconceito. Muito preconceito. Eu odeio o Renato Augusto. Acho que o Renato Augusto ele tem que tomar no cu e ficar na China comendo cachorro. Tá ligado? Não tô nem aí se não come cachorro na China. Foda-se. Mas acho que o Neymar e o Praz são exemplos interessantes. O Praz desvirtuou. O Praz é um cara muito maduro. Eu acho que ele é um maduro... Eu gosto do Praz, ele é um cara que pensa, ele não é aquele maduro chato que nem o Rogério Ceni, que se acha melhor que o outro, ele é um cara que discute,
que nem o Ricardo, ele é um cara que discute, ele é um cara que tem as ideias, eu acho que ele é bom para botar o pé no chão. E o Neymar, apesar do pessoal achar que ele é bolsa de alegria, pá, mulherada e coisa assim, que tá certo, tem que ter mesmo, ganhar dinheiro, tem que ir pra... O Neymar, eu acho que ele é um cara que, quando ele tem a pressão em cima dele, ele consegue chamar a responsabilidade, deixa comigo, deixa pra mim. Eu acho que isso é bom pra essa gurizada que tá ali. O que eu acho de pressão é que a gente está realmente dando muita atenção para essa Olimpíada no Brasil. Primeiro, por ser no Brasil, e segundo, nunca se viu, pelo menos eu não me lembro de uma seleção olímpica tendo amistoso na TV e cobertura toda hora, e bloco inteiro em programas de televisão. Essa pressão, essa situação que a gente está gerando antes, e Gabigol, essa situação pré-competição, ela me faz lembrar um pouco ali seleção brasileira na Alemanha, né? Copa de 2006, com aquela várzea toda. Então, é o que me deixa um pouco com medo. Eu jogo aí para vocês, para discutir o que vocês acham disso. Eu acho que essa pressão da seleção e esse aumento da cobertura tem muito a ver. Quer dizer, creio eu que é quase totalmente a ver com o Neymar, né? Então, no momento que ele fez a escolha de ir para a seleção olímpica, a seleção olímpica se tornou muito mais importante na visão do mundo inteiro, inclusive, não só do brasileiro. Tanto que em todos os jornais esportivos do mundo se comentava porque o Neymar estava fazendo aquela escolha, o que significava a seleção olímpica para o Brasil nesse momento. Uhum. Em questão dos jogadores serem mais maduros, eu acho que isso tem muito a ver com o momento do futebol brasileiro, né? Os garotos estão sendo obrigados cada vez mais cedo terem que tomar as rédeas do seu time. O Luan é um exemplo disso, o Gabriel Jesus também é. Então, o Gabigol também, não esquece o Gabigol. O Gabigol vai rezar na seleção. Então é questão de preparação, é uma questão de pura necessidade. Esses garotos chegam mais preparados porque eles são necessários muito mais cedo para o futebol brasileiro. Então, talvez isso seja algo muito positivo para essa seleção. Nesse ponto tu tem bastante razão em tocar. Esse ponto de jogadores jovens tomarem as rédeas de times brasileiros, eu não sei até quanto isso é um pouco até preocupante pela pressão que sofre, né? O Luan, não muito tempo atrás, aí teve pipoca atacada no carro, sendo que era um jogador que tinha muito menos culpa do que vários que estavam lá. Eu posso listar aqui um nome de 11 jogadores responsáveis pela crise no Grêmio há 4 meses atrás, que eram muito mais culpados do que o Luan. O Hermes, pelo menos, umas 11 vezes. Eu colocaria o Hermes umas 11 vezes antes. Inclusive umas 7 milhões de vezes, porque 7 milhões de euros, 7 milhões de reais por um volante de 30 anos, porra! Que acha desumano jogar 2 jogos numa semana. Em abril. Em abril. O cara no começo da temporada voando. Em abril o cara tem que estar voando. O cara tem que jogar 7 jogos num dia em abril. No mínimo. 7 jogos. O salário que ganha. 7 jogos ou mais todos os dias. Em relação a essas opções de ataque que o Micali tem. O Micali, os jogadores que esse cara tem, a gente tem o Neymar que joga no Barcelona, ok, esse a gente deixa de lado ali. Mas a gente tem um Luan, que recentemente foi pretendido pelo Leicester, atual campeão inglês, já foi ligado a outros clubes europeus há muito tempo. A gente tem o Gabigol, que também deu aquela apagada lá dele, que só foi jogar em time que é campeão de Liga dos Campeões, o caralho é 4, e acabou de voltar no Santos ainda. Mas é um jogador que tem uma boa visão no futebol europeu. E o maior de todos, um destaque muito grande na última semana, o Gabriel Jesus, que ligado a Barcelona, ligado recentemente o Manchester City, saiu aí, está interessado, o Manchester City entrou na parada, e a gente sabe que quando times como o Manchester City entram, o preço do cara tende a inflacionar e ir lá para cima. Então, os jogadores que a gente tem nessa seleção brasileira, eles naturalmente se geram uma pressão porque é favoritismo normal de futebol. O time melhor é o time que é favorito. Olha os caras que estão nesse time, pô. Né? Acho que nesse sentido a gente tem que dizer que a seleção brasileira é sim favorita a tentar ganhar essa medalha. Se não for agora, não é nunca mais. Que nem aquela coisa, né? A gente pega, por exemplo, a Argentina Sub-23, apesar de ter uma linha de frente com o Chelsea, o Correa e o Cagliari, apesar disso, essa seleção da Argentina não é melhor que a seleção brasileira, nome a nome, muito por causa do sistema defensivo, da volância. Eu gostei muito do meio campo da seleção brasileira, armado com o Felipe Anderson, o Rafinha e o Thiago Maia. Muito poucos falam do Thiago Maia, mas eu acho aquele guri excepcional. Ele não erra durante o jogo, ele é muito sério. Ele é o legítimo carregador de piano das antigas. É um caçapava branco, né? Ele é um excelente jogador, ele joga...
Ele joga muita bola. Essa leva do Santos, que tá na seleção olímpica, a gente fala muito do Gabigol, mas se a gente falar o Thiago Maia e o Zeca também é um excelente jogador. O Zeca é um excelente jogador, dois jogadores muito bons. O menino Vitor Bueno também é bom jogador. O menino Vitor Bueno é muito bom também. Joga direitinho, sabe o que fazer com a bola no pé. Mas o meu elogio é o Thiago Maia. É um jogador que eu vejo assim, olha, um potencial um pouco, talvez, renegado, muito pela posição onde ele joga, né? Pelo que ele faz. O Caçapava fazia isso junto ao Falcão, quem se destacava era o Falcão, mas o Caçapava tinha uma função dentro daquele Inter dos anos 70 que era um absurdo. Era um volante exímio, vou deixar o bom jogar enquanto eu faço o trabalho sujo aqui bem feito. O Caçapava tinha isso. Eu vejo o Thiago Maia como, claro, dadas as devidas proporções, né? O Caçapava era um monstro jogando futebol. Mas o Thiago Maia tem um quê de ótimo jogador. Eu vejo muito essa questão do carregador de piano nele, que é bastante importante para uma seleção brasileira principal atualmente, né? E vale dizer que o elenco dessa seleção olímpica ele é muito bom, porque a gente vê um cara que pode ter disposição para deixar em banco de reserva ou um Gabigol ou um Luan, pode deixar no banco um Wallace, o Rodrigo Dourado, o próprio Renato Augusto, eu não gosto dele, mas se tá lá, por algum motivo tem que ter, né? Então, um elenco, por mais que seja uma competição de tiro curto, né, você tem jogadores que podem mudar uma partida se a situação não tá legal. O que não aconteceu, por exemplo, em 2010. O Brasil estava tomando lá um laço do México e entra quem pro Hulk. O Hulk é o tipo de jogador. O Hulk passou a vida inteira ouvindo o quê? Porque o Hulk é forte, o Hulk tem força física. Bota o desgraçado para jogar com um monte de guri sub-23 e ele não consegue fazer a força física fazer valer. Nem bundada deu. Nem bater com a bunda nos guri, o cara me bate. Então eu acho que isso é legal. Vai querer quer saber um cara jogar bem com a bunda é o Kleber. Tu quer um cara que chute forte. Tu quer um cara que chute forte, tu pega o Roberto Carlos. Tu pega um herói da Marvel, tu pega o Homem de Ferro. Ou seja, nenhuma dessas três opções, o Hulk é o favorito. O Hulk é o melhor, exatamente, cara. Então eu acho que o que dá o crédito para a seleção brasileira foi muito bem convocada. O Renato Augusto, para mim, é um dos poucos jogadores que a gente pode questionar. E ele não foi convocado. Ele foi para tapar um buraco que foi a saída do Douglas Costa. Né? Vale dizer isso. Então, é a primeira vez em muito tempo que a gente tem uma seleção sub-23 melhor do que a principal. Exatamente. Se o Tite precisar, chama os moleques para jogar. Bota o time pra jogar, é interessante. Mas eu acho que sim, essa seleção brasileira ela pode dar muitos frutos. E não sei se vai ganhar o ouro, porque, de novo, é futebol, é competição de tiro curto. A gente acabou de vir de uma Eurocopa que Portugal foi campeão, vindo totalmente correndo por fora. Então, competição de tiro curto é muito complicada. Mas a esperança é boa. Se não for agora, talvez não seja nunca mais. A Argentina teve uma Copa América de presente para ganhar e não ganhou. Então, a gente sabe que o futebol pode aprontar dessas aí. Mas a seleção é boa se a gente tiver paciência, se deixar a gurizada entrosar e jogar direitinho, eu acho que pode vir coisa boa por aí sim. Vamos lá, rapidão aqui, palpitão para a 17ª rodada, está chegando ao final do primeiro turno. A rodada começa no dia 30, no próximo sábado. Você que joga o Cartola, fique ligado. E vamos lá, então. A rodada começa no sábado, 4 da tarde, com um jogo ótimo para apostar. Figueirense e Vitória. O que vocês acham desse jogo? Em Figueirense. Figueirense e Vitória. Eu acho que o Vitória tá crescendo, tá numa ascendente dentro do campeonato, mas eu acho que o Figueirense, com o Argel, vai botar 5 volantes, 8 zagueiros e vai segurar 1-1. Eu acho que dá 1-0 Vitória, gol do Marinho, sabia não. Sabia não, ok. O mais legal é que a gente tá fazendo um resumão de tabela para outra sem essa ter acontecido, né? A gente pode botar é muito retardado. Eu acho que o Figueirense ganha 3-1. Ousado. O jogo seguinte também é um jogo interessante, cara. Não, mas é que no Figueirense o Argel é feliz, cara. No Figueirense o Argel comprou uma Mercedes essa semana, pô. Cara, o dinheiro da rescisão está sendo muito bem usado. Não vamos desvirtuar. O próximo jogo também no sábado, só que às 6h30, o Sport recebe na Ilha do Retiro o Furacão. O Atlético Paranaense vem bem no campeonato. 2-2 Sport. E Atlético.
Não, acho que nesse jogo o Sport faz 3-1 no Atlético. Eu acho que o Atlético vem bem fora de casa, eu vou apostar num 2-1 pro Atlético Paranaense. Na Palpitão sequência, generoso. generoso. Na sequência também no sábado às 9 horas da noite no Independência, lá no Horto, o Atlético Mineiro recebe o Santinha, Santa Cruz, que tá retomando aí essa caminhada. É Atlético Vitória, né? Santa Cruz. Atlético e Santa Cruz. Santa Cruz. Isso, tá. Perdidaço. Tá, o Atlético no Horto faz 2-0 no Santos. Santa 1-0 no Atlético. Ousado. Complicado esse jogo, hein? Eu acho que vai ser 2-1 pro Atlético. Começando a rodada no domingo, a gente tem 2 jogos às 11 da manhã. O primeiro deles é Fluminense e Ponte Preta, lá no Edson A Papo. Ponte de 1-0. Fluminense. Vitória da Ponte pro Gabriel. 1-1. Matheus? 1-1. Eu acho que esse jogo tem bem carinha de empate. Eu aposto no 0-0. Ruim, horrível. Esse time 1-1 pro Fluminense. 1-1 pro Fluminense. O segundo jogo da manhã de domingo, no Morumbi, o São Paulo recebe a Chapecoense. É um jogo complicado, mas eu acho que a Chapecoense é um pouco mais estável do que a gente espera do São Paulo. Então eu acho que a Chapecoense vai conseguir um empate em São Paulo. Para ela é um resultado muito bom. 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo. Dá 2-1. Empate 2-1. Empate 2-1 pro Gabriel. Empate 2. Eu acho que vai ser 1-0 pro São Paulo. Às 4 horas da tarde, no domingão, que é o horário delícia de ver futebol, o Santos recebe o Cruzeiro na Vila. Até hoje o Cruzeiro tá na merda. Talvez o Cruzeiro nessa rodada, na rodada 16, consiga sair um pouco da merda. E o Santos sem os desfalques é um time fraco, mas eu ainda acho que o Santos ganha por 1-0. Um jogo feio. Eu acredito que... Acho que tá um empatezinho aí. Acho que o Paulo Bento vai conseguir dar uma retrancada no time. Acho que vai dar 1-1. Todo Sobs ainda, pra alegria do Colorado. Eu aposto num 1-0 pro Cruzeiro. Também às 4 horas da tarde, no Beira-Rio, o Internacional recebe o Corinthians. Corinthians que pode estar disputando a liderança com o Palmeiras, dependendo do que vai acontecer na 16ª rodada. Vamos lá, quero ouvir do Gabriel, vai. 2-0 pro Corinthians. Eu acho que dá 1-0 pro Inter pra dar uma zicada. Eu acho que o Inter ganha também. O Inter costuma sair bem em jogos assim. Eu acho que vai ser 2-1. 2-1 pro Internacional. O Inter agora é deixar Corinthians e Palmeiras dispararem do Grêmio. Então tem que perder pro Corinthians. É interessante. Muito bom o teu pensamento. Que estratégia boa do time. Me parece interessante. Também às 4 horas da tarde, encerrando a tarde de domingo de futebol, o Coxa no Couto Pereira recebe o Flamengo. 2-2, um jogo... O Coxa joga bem em casa, mas ainda assim tem muito problema. Acho que consegue um empate 5 com o Flamengo. 1-1. Empatezinho, jogo morno. 2-0 Flamengo. Ousado. Aí, domingo, às 6h30, vem o jogo... Esse é o jogo que vai foder muita gente no Cartola. Atenção, América... se você pensa em colocar o Wallace Reis, Fred, Kahneman, não sei se ele vai jogar, o Jeromel, não bote Edilson. América Mineiro e Grêmio no Independência. 4-1 pro América Mineiro. Que absurdo. 5-0 pro Grêmio. Vai ser 2-1 pro América Mineiro. Que, porra, otimista pra caralho os três, tá ligado? O Grêmio Quem vai apostar no Cartola? Não, Quem vai eu apostar no Grêmio, Imortal? Cara, eu vou botar o time inteiro do Grêmio nessa rodada. O bom é que o Grêmio vai conseguir no Independência jogar melhor contra o Atlético Mineiro do que contra o América. E na segunda-feira... Vai conseguir jogar melhor contra o segundo melhor de Minas Gerais, né? Exatamente. E na segunda-feira, aquele horário ridículo, que é pros caras aparecer no bagulho do Galvão Bueno, Botafogo e Palmeiras lá no estádio Luso Brasileiro, não faço ideia. O famoso clássico bota o pau. Que absurdo, cara, que absurdo. 1-0 pro pau. Vai ser 2-0 pro Botafogo, 2 do Lindoso. Lindoso. Eu acho que vai ser... Acho que o Palmeiras ganha 1-0 sofridinho.
Então era isso, vamos passar a régua aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio do Scratch de Loucos. Se você gostou do programa, não esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube. A princípio vai ser aqui que nós vamos divulgar todos os nossos podcasts. Curta a nossa página no Facebook para a gente mandar algumas bobagens para você na sua timeline e você rir no horário de trabalho. Siga a gente no Twitter e no Instagram, se você tem Instagram também, para postar foto do seu cafezinho do Starbucks. Se você gosta do futebol gourmet, assiste Premier League, quarta domingo às 8 também para ver Premier League. Você tem Instagram, então siga o nosso Instagram. Guris, muito obrigado pela presença de vocês dois.